Bom dia a todos, colegas do Ministério Público, procuradores de justiça, promotores de justiça, servidores, colaboradores, estagiários, demais interessados que acompanham essa ação educacional. Saúdo inicialmente o colega Marcos Paulo de Souza Miranda, promotor de justiça, competente coordenador do CAL-CRIM, do Ministério Público de Minas Gerais. Saúdo igualmente o colega e amigo Cláudio Maia de Barros, promotor de justiça e competente coordenador da COJUR, coordenadoria do júri do Ministério Público de Minas Gerais. Cumprimento a valorosa equipe do CEAF, sem a qual esse evento não seria possível, na pessoa da Eumita. Externo meus cumprimentos especiais e efusivos ao docente, professor Renato Brasileiro, que todos já conhecem bem por suas obras jurídicas e suas lições no âmbito acadêmico. Em nome da Escola Institucional, doutor Renato, eu queria agradecer sua pronta disponibilidade em compartilhar conosco o seu conhecimento. Essa ação educacional, há muito esperada, foi pensada e idealizada pelo CEAF, pela Escola Institucional, em parceria com o CAL-CRIM e a COJUR, e tratará das nulidades no âmbito do júri, né, na voz de quem sabe muito. Tenho certeza que será um evento muito produtivo. Bom, sem mais demoras, eu vou passar então a palavra para o coordenador do CAL-CRIM, Dr. Marcos Paulo de Souza Miranda, para suas considerações iniciais e também para assumir os trabalhos daqui em diante. Dr. Marcos Paulo, o senhor está com a palavra. Muito obrigado, doutor Pablo. Bom dia a todos que nos acompanham por essa plataforma virtual, em mais uma ação educacional realizada em parceria pelo CEAF, nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, o CAL-CRIM, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais de Minas Gerais, e a COJUR, que é a coordenadoria do júri, com atuação em todo o estado de Minas Gerais também. Eu não poderia iniciar sem antes fazer um agradecimento muito especial ao CEAF, em especial na pessoa do meu caro amigo Pablo Cristóforo, que é o nosso coordenador pedagógico e que, ao longo desses anos, vem sendo um parceiro de primeira mão, possibilitando sempre que as temáticas relacionadas à área de atuação criminal possam ser abordadas no âmbito da nossa escola institucional e sempre trazendo grandes nomes do cenário jurídico nacional. Igualmente, cumprimentar meu caro amigo Cláudio Maia de Barros, meu parceiro de primeira hora no âmbito dos crimes dolosos contra a vida, e fazer um agradecimento muito especial, de coração mesmo, ao professor Renato Brasileiro, que prontamente acolheu a proposta e o chamado do Ministério Público de maneira muito cordial, e logo pudemos já definir a temática que hoje ele tratará conosco, que diz respeito às nulidades no âmbito do Tribunal do Júri. Bem, antes de ler o currículo do professor Renato Brasileiro, gostaria de passar algumas informações para aqueles que nos acompanham. Primeiro, essa ação educacional está sendo gravada e será posteriormente disponibilizada na Escola Virtual do Ministério Público e na TV Ministério Público de Minas Gerais. As perguntas devem ser postadas no chat, que fica aí na nossa plataforma, e elas serão, ao final, repassadas para as devidas respostas do nosso palestrante. A equipe de diretoria de formação da Escola Institucional do Ministério Público está realizando a compilação da frequência e remeterá os certificados por e-mail após o encerramento dos registros acadêmicos necessários. Então, nós agradecemos a presença de todos. Doutor Renato, para nossa alegria, quase 500 inscritos nessa manhã para acompanhar, né? E isso já é sinal de toda a credibilidade, de todo o renome do senhor. Gostaria de deixar registrado aqui que as obras do senhor são muito citadas no âmbito do Ministério Público de Minas Gerais, em especial no CAL-CRIM, é uma das nossas obras de cabeceira, então, sempre muito citado no âmbito das atividades do Ministério Público de Minas Gerais. O doutor Renato Brasileiro é graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, possui especialização em Ciências Penais pela Fundação Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais, já atuou como defensor público da União,
como professor substituto da Universidade Federal de Juiz de Fora e professor de processo penal em outros cursos preparatórios. Atualmente, o doutor Renato é promotor de justiça militar da União na cidade de São Paulo. É professor de processo penal e legislação criminal do G7 Jurídico, além de autor de diversas obras pela editora JusPodium. Então, doutor Renato, é com muita alegria que eu transfiro a palavra ao senhor. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o doutor Marcos Paulo, agradecer pelo honroso convite. Queria cumprimentar o doutor Pablo, o doutor Cláudio, cumprimentar a todos os colegas aí do CEARV, do CALCRIM, e principalmente aí meus queridos colegas procuradores, promotores de justiça em Minas Gerais. Com grande satisfação que a gente recebe qualquer convite do MP Mineiro. A gente só lamenta, né, Marcos, não poder estar presencialmente. A minha família mora em Minas, né? Minha mãe mora em Belo Horizonte, aí no Caiçara. Meu pai mora em Lagoa Santa, então é sempre um prazer retornar. Estou sempre que possível, estou por aí. E cá para nós, né, a pandemia, esses eventos online, realmente acho que ninguém aguenta mais. Semana passada, sexta-feira, eu tive num congresso em Natal, quase 2.400 pessoas. Como é bom, né, para um professor, quem dá aula sabe disso, como é bom você ver o aluno, ver seu público-alvo, né? Eu já dou aula em estúdios, em cursos preparatórios, já estou dando aula em estúdios há quase 10 anos. É assim um negócio, tem que buscar motivação em muita coisa, porque é muito chato você ficar gravando aula sozinho, mas quando a gente tem esses encontros, ainda que virtuais, é sempre bom obter esse retorno. Esse número aí é fantástico, né, Marcos? 500 inscritos numa terça-feira pela manhã, com a quantidade de trabalho que os senhores têm, só me resta agradecer pelo tempo que os senhores estão me concedendo. Eu vou ser bastante objetivo, pessoal, porque o tempo de vocês vale ouro, e a palestra aqui, nulidades no âmbito do júri, eu procurei subdividir em 4 tópicos, tá, Marcos? Então, para a gente ser bem didático, bem objetivo e direto, porque o tempo é muito curto. 4 pontos, pessoal. O primeiro ponto, a gente vai fazer uma introdução sobre teoria das nulidades e por que é um tema tão sensível em relação a júri. Segundo tema, nós vamos falar sobre nulidades na fase investigatória. A gente já deu algumas palestras ao longo desse ano sobre o assunto e a gente percebe que quando você atua no júri, nulidades vão sair de tudo quanto é canto. Então, você vai ter nulidades na fase investigatória, você vai ter nulidades na primeira fase do júri e nulidades no plenário, no julgamento ali. Então, eu procurei subdividir nesses tópicos exatamente para a gente poder trabalhar, talvez, um tema que seja cobrado de vocês. Então, vamos começar, pessoal. Eu vou mostrar os slides. Eu preparei um material muito vasto aqui, e é importante que se diga, Marcos, Pablo, Cláudio, que todo esse material é preparado com base em jurisprudência do STJ. Quem é meu aluno sabe disso, quem lê aí os manuais sabe disso. Geralmente a gente, obviamente, expressa a nossa opinião, mas ninguém é dono da verdade. A gente acaba sempre citando a jurisprudência, porque, queira você ou não, quem vai julgar suas demandas mais adiante será o STJ e o Supremo Tribunal Federal. E o que mais nos aflige como promotor de justiça, e principalmente o colega que tem uma atuação no plenário do júri, sem dúvida alguma é o quê? É uma nulidade. Não há nada pior que uma nulidade declarada. A gente, às vezes, vê processos aí no STJ envolvendo o júri, né? Em que o júri é anulado 1, 2, 3 vezes. Quer dizer, isso, para a sociedade, não há nada pior. Depois vem uma prescrição sendo declarada, quer dizer, se já não bastasse todo o retrabalho que nós vamos ter, fazendo novos julgamentos, novas audiências, mas tudo bem, nós somos pagos para isso. O problema maior que eu acho é o quê? É uma possível prescrição. É um indivíduo que praticou o delito, que a gente sabe que ele atingiu a sociedade, mas que por conta dessas sucessivas nulidades, ele vai sair impune por conta disso. Então, na verdade, o objetivo aqui hoje, pessoal, se eu conseguir evitar um único processo sendo anulado aí em Minas Gerais, eu me dou por satisfeito, é exatamente o que eu pretendo. Então, pessoal, o primeiro tópico aqui que nós vamos abordar é exatamente o quê? Uma teoria geral aí sobre as nulidades. Então, noções introdutórias acerca da teoria das nulidades.
Colegas, quando falamos em nulidades, a gente fala do quê? Da chamada tipicidade processual. E o que é a tipicidade processual? A tipicidade processual é aquela ideia de que o processo seja praticado de acordo com os modelos processuais. Eu não posso chegar numa audiência e fazer o que bem entendo. O juiz não pode chegar numa audiência e fazer o que bem entende. Existem modelos processuais que precisam ser observados. E como é que eu empresto coercibilidade a esses modelos? Através da teoria das nulidades. Eu sei que ninguém gosta quando uma nulidade é declarada, seja ela absoluta, seja ela relativa, mas imagine você o que seriam desses modelos processuais se não houvesse a teoria das nulidades. Cada processo seria feito de um jeito, cada juiz conduziria o processo do jeito que bem entendesse. Então, é daí que surge a teoria das nulidades. Nada mais é, traçando um paralelo, citando aqui a professora Ada Pellegrini Grinover, do que a mesma ideia do tipo penal e da pena. Quer dizer, a nulidade ela está para a tipicidade processual, assim como a pena está para determinado crime. De nada adiantaria prevermos um crime de homicídio qualificado com uma pena de 12 a 30 anos, se o mesmo não acontece no processo penal. Ou seja, eu preciso ter um modelo típico estabelecido, mas eu preciso prever concomitantemente a sanção de nulidade caso a forma processual não seja observada. Qual é o grande problema, no entanto, que a gente acaba vendo no dia a dia? É óbvio que deve-se dar grande importância à teoria das nulidades, mas também precisamos dar importância a outros valores constitucionais, como o devido processo legal. Aliás, alguns até chamam, né, Marcos, de devido processo leal, né, da chamada boa-fé, né, do princípio da lealdade. Os senhores que atuam em plenários do júri sabem bem disso. Eu tenho um universo de atuação um pouco mais restrito, que é a Justiça Militar da União, mas há determinados processos que nós atuamos em que você percebe claramente que você tem que pisar em ovos, porque você percebe desde o primeiro momento, seja na fase investigatória, seja na primeira, na segunda fase, você percebe que a atuação defensiva ela visa exclusivamente produzir o quê? Uma nulidade. Quer dizer, o acusado em momento algum, a defesa técnica em momento algum, pretende rebater o mérito, discutir. Quer dizer, você percebe claramente que está ali fazendo o quê? Participando de um jogo, com estratégias, e visam colocar você numa situação para provocar uma nulidade. Ninguém nega, pessoal, e a gente até fala sobre isso nos livros, né? Não se pode negar que no processo penal há um jogo em andamento, né? Porque você coloca frente a frente pessoas com interesses diametralmente opostos e geralmente com ânimos exaltados. Mas isso não pode permitir, em hipótese alguma, que esse jogo seja conduzido sem regras. E esse é o grande problema do processo penal brasileiro hoje, sobretudo diante de decisões controversas dos tribunais superiores. É um processo penal sem regras. Cada um faz o que bem entende. Não existe respeito à boa-fé, à lealdade e assim por diante. Então, há de se tomar extremo cuidado com isso, exatamente para poder se evitar que um processo penal seja anulado. Qual é o grande problema quando se fala em nulidade no júri? Eu até coloquei aqui, ó. O grande problema quando se fala em nulidade no júri, pessoal, é exatamente o quê? É exatamente a possibilidade de aplicação do princípio da conservação dos atos processuais ou confinamento da nulidade quando se fala da sessão de julgamento pelo júri. Vamos lá, voltando aqui aos tempos de faculdade, para a gente lembrar o que seria esse princípio. O princípio da conservação, ele é o inverso do princípio da causalidade. Então, o que é causalidade? Quando um ato processual é declarado nulo, nós temos que verificar se esse ato nulo guarda relação de causalidade com outros. Porque se houver essa relação de causalidade, os demais atos processuais terão que ser anulados. O princípio da conservação, ou se você preferir, confinamento da nulidade, é o caminho inverso. Ele trabalha com a lógica que, se não houver relação de causalidade, eu consigo preservar a validade daquele ato processual.
Esse princípio ele é extraído da leitura a contrário sensu do parágrafo 1º do 573, ou seja, a nulidade de um ato, uma vez declarada, interpretando-se a contrário sensu, não causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. E também usamos, por analogia, Marcos, o teor do artigo 281 do Código de Processo Civil, que nesse ponto é mais claro, né? Porque ele vai dizer, anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Todavia, e aí sim o princípio da conservação, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que delas sejam independentes. Qual é o grande problema, colegas, com o tribunal do júri? O grande problema, quando falamos no plenário do julgamento, é que uma nulidade que ocorrer ali, ela vai acarretar a nulidade de quê? De toda a sessão de julgamento. Por isso que o estudo da teoria das nulidades, ele é um estudo tão caro para nós, porque uma nulidadezinha ali no debate, na hora do interrogatório em plenário, às vezes na oitiva de testemunhas, meu amigo, isso pode contaminar tudo. E amanhã, Marcos, por melhor que sejam as suas intenções, se uma nulidade ali for declarada, você não tem como aproveitar os atos do plenário que já haviam sido realizados até então. Só para o colega ter uma noção do que estou falando, aqui, pessoal, eu trago para vocês um julgado do STJ, ó, de 2012. Veja só que interessante. Não é possível que a anulação parcial da condenação relativamente à qualificadora possa sujeitar o réu a novo julgamento somente em relação a essa questão. Olha que interessante, um caso oriundo aí da Bahia, pelo que parece, o júri foi anulado, porque houve uma qualificadora que foi reconhecida e ela seria manifestamente contrária à prova dos autos. Quando o júri foi realizado novamente, pelo que parece, quiseram aproveitar tudo que já havia sido realizado, se não o reconhecimento da qualificadora. Pode isso? Não pode, pessoal. Então, quer dizer, por isso que a teoria das nulidades ela é tão cara, principalmente no plenário do júri, porque se um plenário for anulado, você vai ter que refazer absolutamente tudo. Feita a introdução, colegas, podemos passar ao nosso próximo item. Então, agora a gente fez uma introdução e passamos ao item 2 da palestra de hoje, que seria o quê? Nulidades na fase investigatória. Então, aqui, inclusive, atendendo ao pedido aí do Marcos, a gente vai abordar alguns tópicos que provavelmente serão cobrados de vocês. Quando a gente fala em nulidades na fase investigatória, é óbvio que eu poderia falar um dia inteiro sobre isso. Eu procurei selecionar talvez os tópicos mais controversos ligados aqui ao nosso tema. E o primeiro tema, sem dúvida alguma, Marcos, inclusive atendendo a sua solicitação, seria exatamente qual, colegas? Seria o tema relativo à quebra da cadeia de custódia. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre quebra da cadeia de custódia e preparei aqui vários slides para vocês. Aliás, são 144 slides, eu nem ia falar isso, porque senão o colega até vai embora antes do término aí do evento, mas é aquele negócio, né? Sentou, agora tem que participar até o fim. Nulidades na fase investigatória, Marcos, o primeiro tema que eu preparei é o item 2.1, está aí exibido na tela para vocês, que diz respeito à quebra da cadeia de custódia, ou em inglês, Break of the Chain of Custody, né? Para quem não conhece, vale a pena olhar no Netflix. Nós temos lá alguns seriados, eu não sou fã, assim, eu prefiro esporte, tinha até deixado aqui, ainda bem que eu tirei antes de começar o evento, né? Tinha deixado aqui a estátua do grandioso Clube Atlético Mineiro, está até aqui atrás, né? O Galo Forte Vingador, aí eu acabei tirando ele aqui, porque eu falei, meu Deus, palestra para o pessoal de Minas, os colegas cruzeirenses vão ficar chateados comigo, né? Principalmente por conta do Deivinho ontem, né? Deivinho ontem fez um golaço de cabeça, então vai criar um clima ruim com os colegas cruzeirenses, deixa eu esconder isso aqui. Mas falava sobre a Netflix e falava que eu prefiro assistir esporte, mas fica a dica, já que a gente está falando de quebra de cadeia de custódia, para o colega assistir lá uma minissérie, acho que é uma minissérie, tem um filme também, falando sobre o caso do O.J. Simpson, né? Que é um dos julgados históricos falando sobre cadeia de custódia. Colegas, o que é a cadeia de custódia? Eu vou usar aqui o exemplo de um querido amigo,
do professor Alexandre Moraes da Rosa, que, aliás, hoje ele é juiz em Santa Catarina, né, o Alexandre. Hoje ele trabalha como juiz assessor do ministro Gilmar Mendes. O Alexandre usa o exemplo de um laboratório, quando você vai fazer um exame de sangue. E é um exemplo bem didático, né, Marcos? E por quê? Quando a gente vai até um laboratório fazer um exame de sangue, existe todo um procedimento para a coleta de uma simples ampola para fazer um hemograma ali. E qual é? O cidadão vai se identificar para você, fala assim, olha, tal, meu nome é esse, vai colocar luvas, vai higienizar a mão, ele vai te mostrar o frasco, ele vai pegar uma etiqueta, ali tem seu nome, ali tem a sua data de nascimento e seus dados. Ele vai conferir com você tudo isso e, ao final do procedimento, ele vai lacrar aquilo, mostrar para você. Por que existe isso? Existe isso para nos dar uma segurança, para a gente trabalhar com a ideia de que, quando sair o resultado pelo laboratório, aí em Belo Horizonte, o Hermes Pardini, eu vou ter a certeza de que o resultado corresponde àquele material que foi coletado da minha pessoa. Então, isso é cadeia de custódia. Há grandes obras sobre o assunto. Eu estudei muito a obra do professor Geraldo Prado, a gente já tem julgados do STJ desde 2014 falando sobre o assunto. E a grande novidade em relação à cadeia de custódia, Marcos, é que no ano de 2019, ela finalmente foi introduzida, ela foi positivada no nosso Código de Processo Penal. Ou seja, pelo menos até a vigência do pacote, a discussão em torno da cadeia de custódia, ela era uma discussão meramente doutrinária. A partir do dia 23 de janeiro de 2020, isso hoje está no nosso Código de Processo Penal. Então, quer dizer, cada vez mais, e eu tenho certeza que o colega atuante em Barbacena, atuante em Pedro Leopoldo, Sete Lagoas, sabe disso, dificilmente hoje você vai participar de algum julgamento onde não haja alguma discussão sobre quebra da cadeia de custódia. Eu trabalho aqui na Justiça Militar, para dar um exemplo, quer dizer, não é todo dia que a gente pega casos de homicídio, mas, por exemplo, casos de drogas, né? A gente tem trabalhado diariamente com os militares porque eles fazem revista nos quartéis e apreendem drogas. E aí, Marcos, é uma coisa horrorosa, porque eles apreendem droga com vários militares, pegam uma sacola do Carrefour, jogam todas as drogas juntas na mesma sacolinha, dão um nó e levam para a polícia científica. Quer dizer, ali já me quebrou. A defesa deita e rola. Por quê? Como a substância ali foi misturada, como é que eu vou ter certeza que o efeito ativo tetraidrocannabinol estava na do João, na do Renato, na do Tício, na do Meve e assim por diante? Então, a Defensoria Pública da União vem deitando e rolando nos processos por conta da quebra de cadeia de custódia. A cadeia de custódia, pessoal, ela trabalha com o princípio da autenticidade, ou o princípio, eu sei que a palavra soa estranha, Marcos, o princípio da mesmidade. É isso mesmo, é mesmidade. Ou seja, é a ideia de que o objeto examinado pelo perito, por exemplo, um aparelho celular, seja exatamente o aparelho celular que foi apreendido com um criminoso. Então, essa é a ideia do princípio da mesmidade. Eu até trouxe aqui, porque às vezes a gente dá aula para os alunos, né, lá no G7, e aí o aluno fala assim, professor, você fica inventando isso. Você está com muito tempo disponível e você fica criando essas teorias para depois perguntarem na prova oral aí do MP Mineiro. Fala assim, não, eu não crio nada, Marcos. Na verdade, a gente, né, mostra para vocês, inclusive julgados onde isso aí foi utilizado. Na tela você vai ver, então, a ideia da cadeia de custódia, nada mais é do que a documentação formal do que nós temos e a documentação formal de um procedimento destinado a manter e documentar a história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, interferências internas e internas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória. Fundamenta-se no chamado princípio, está aí, autenticidade ou mesmidade, um princípio básico pelo qual se entende que determinado vestígio encontrado, por exemplo, no local do crime, é o mesmo que o magistrado está usando para formar seu convencimento. Daí o porquê de tamanho cuidado na formação e preservação dos elementos no âmbito processual. Só para o aluno ver a fonte, pessoal, só para o colega ver aí a origem disso, vocês têm aí na tela um julgado do STJ fazendo referência a esse princípio, é o habeas corpus 653-515.
Então, na verdade, colegas, toda essa ideia em torno da cadeia de custódia, ela vem sendo hoje muito bem trabalhada pelos tribunais superiores. Está aí o conceito, como dizia para vocês, né, introduzido pelo pacote anticrime no artigo 158-A, conceituando o que se entende por cadeia de custódia. Diante da solicitação que me foi feita pelo pessoal do CalCrim, eu preparei várias observações em torno aí da cadeia de custódia. Eu vou pedir licença aos colegas promotores e procuradores, porque provavelmente a minha didática ficará em segundo plano diante da quantidade de conteúdo que nós temos. Então, eu vou dar, né? Fica aqui escolhendo de um lado do outro, didática ou conteúdo. Eu vou optar pelo conteúdo. Então, eu vou acelerar um pouco o ritmo, exatamente para poder exibir para vocês todos esses pontos controversos que a gente pesquisou aqui. O primeiro ponto interessante, pessoal, diz respeito exatamente a quê? Diz respeito à possibilidade de arguição da quebra de cadeia de custódia em relação a fatos delituosos ocorridos antes da vigência do pacote anticrime. Então, é a nossa observação de número 1, que está aí exibida na tela para vocês. Eu tenho absoluta certeza, Marcos, que o colega aí no júri, ele provavelmente deve estar trabalhando com julgamentos que ocorreram, com fatos delituosos, que ocorreram antes da vigência do pacote. Então, hoje é dia 23 de maio, duvido, posso estar errado, o colega me corrige aqui, mas o colega deve estar fazendo julgamentos aí, não sei como é que está em Minas Gerais, eu tenho mais contato com os colegas aqui de São Paulo, mas provavelmente fatos ocorridos em 2015, 2018, 2010 e assim por diante. Aí a primeira discussão que surge é a seguinte: será que eu posso arguir a quebra da cadeia de custódia se o fato delituoso ocorreu antes do dia 23 de janeiro de 2020, que é a data em que o pacote anticrime entrou em vigor? Cuidado com essa discussão, Marcos, e para ser muito honesto com vocês. Se eu fosse perguntado sobre isso na condição de promotor atuante no júri, é óbvio que você vai ter uma posição muito firme ali, tá? Cuidado com isso, pessoal. E por quê? Pelo menos duas posições sobre o assunto. Eu comentei no início da aqui há pouco, que já em 2014 havia julgados do STJ reconhecendo a quebra da cadeia de custódia. Pesquisando, no entanto, em relação à matéria, eu encontrei julgados oriundos aí, deixa eu só confirmar aqui, mas oriundos da 5ª turma do STJ, Marcos, dizendo que a cadeia de custódia só pode ser discutida em relação a fatos ocorridos após a vigência do pacote anticrime. Então, é aquele negócio, né? Você está lá no julgamento pelo júri, eu estou sendo muito honesto com os senhores, certamente a defesa vai se valer desse julgado de 2014, onde a 6ª turma do STJ reconheceu a quebra de cadeia de custódia num processo envolvendo interceptação telefônica, mas para você, colega promotor, talvez seja mais caro usar um julgado da 5ª turma do STJ, que, à luz do princípio da aplicação imediata, reconheceu que essa discussão em torno da cadeia de custódia, ela só é válida se o fato delituoso ocorreu após a entrada em vigor do pacote anticrime. Para mostrar para vocês os dois julgados, eu exibo aí na tela, inicialmente, o julgado da 5ª turma do STJ. Então, você vai ver aí comigo, ó, no que tange ao alegado desconhecimento da cadeia de custódia, mensagens de WhatsApp, ó, é cediço nos termos do artigo 2º, princípio da aplicação imediata. Não é possível falar em quebra da cadeia de custódia por inobservância de dispositivos que não existiam à época, que no processamento, ainda não existia um procedimento específico. Então, Marcos, interessante esse julgado, porque talvez seja muito útil para os colegas na condição de promotores. Julgado de 2022, repito, da 5ª turma do STJ. Cuidado, todavia, pessoal, com esse julgado na sequência, que eu havia destacado, de 2014. Se você olhar, apesar do STJ, nesse julgado, não fazer uso da expressão cadeia de custódia, toda a discussão aqui gira em torno do assunto, porque foi um caso
onde houve uma interceptação telefônica e parte do material, parte das provas obtidas, simplesmente foi extraviada. E aí o STJ entendeu que, diante dessa dúvida quanto à autenticidade do material resultante da interceptação telefônica, outra solução não haveria senão reconhecer a ilicitude dessa prova. Vejam, ó, ordem concedida para anular as provas produzidas na interceptação. Então, colegas, cuidado com isso, porque claramente se nota que há uma divergência de orientação entre a quinta e a sexta turma. A quinta turma, né, entende que só vale a partir do dia 23 de janeiro. A sexta turma, no entanto, como mostrei para vocês, já tem julgados, inclusive anteriores, reconhecendo a possibilidade de aplicação da quebra de cadeia de custódia. Observação de número 2, já está aí na tela para os colegas. Vejam, concisão em ofício sobre exame de DNA não significa quebra da cadeia de custódia. Aqui, na verdade, colegas, um julgado de 2020, também da sexta turma, em que o STJ reconheceu que havia uma discussão em torno da quebra da cadeia de custódia envolvendo material genético, e o STJ entendeu que, apesar de o ofício ter sido elaborado de maneira concisa, sem indicação do número do pacote, não teria restado comprovado a quebra da cadeia de custódia, uma vez que a concisão do ofício e a ausência de indicação do número do pacote não seriam suficientes para reconhecer a ilegalidade. Para o colega ter uma noção melhor do que aconteceu no caso, o indivíduo foi condenado a 18 anos, aliás, o caso aqui, ó, Marcos, até oriundo aí de Minas Gerais. Né? Quem sabe algum colega chegou a atuar nele. Um homem foi condenado a 18 anos, do homicídio de sua parceira, a defesa impetrou o habeas corpus, sustentando que a condenação seria contrária à prova dos autos, pela ilicitude do exame de DNA. Segundo a defesa, não seria possível comprovar a materialidade, pois não havia como se assegurar que o DNA fosse o da vítima, uma vez que o pacote que guardava o material genético não tinha número de identificação. O ex-ministro Nefe Cordeiro destacou que, de acordo com o ofício, o médico legista solicitou ao delegado o material genético da mãe da vítima para fins de comparação. Segundo o magistrado, também é possível extrair do ofício que o material genético foi enviado em frasco plástico e envolto por embalagem plástica, devidamente identificada. Nefe Cordeiro esclareceu ainda que o ofício, apesar de conciso, sem indicação do número do pacote ou qualquer outra informação, não teria havido violação à custódia das provas. Assim, após valoração da perícia, admitiu-se como demonstrada a materialidade do crime, não sendo possível agora a alteração de entendimento quanto ao material fático produzido ao longo da instrução processual. Então, julgado interessante, exatamente para corroborar que não teria havido quebra da cadeia de custódia. É um problema que nós vivenciamos muito, trazendo aqui para a minha realidade, Marcos, porque uma coisa, como eu exemplifiquei há pouco, uma coisa é quando, dentro do quartel, pegam um saco do Carrefour e misturam várias drogas no mesmo saco. A droga do Tício, a droga do Mévio e a droga do Renato. Agora, outra coisa, pelo menos na minha opinião, é quando colocam num invólucro plástico apenas a substância de um indivíduo. Porque qual é o problema dentro do quartel? Eu não tenho uma delegacia de polícia dentro do quartel. Então, é óbvio que os militares eles não têm à disposição um invólucro plástico esterilizado, com lacre, para colocar substâncias entorpecentes. Em alguns quartéis, a gente até tem feito um trabalho para que isso ocorra. Eles geralmente colocam numa sacolinha plástica, vão lacrar aquilo, somente a do indivíduo, e a partir daí eles procuram uma delegacia de polícia para aí sim obter aquele saquinho fornecido pela polícia científica, o lacre, tudo bem. Quer dizer, é o que aconteceu exatamente aqui nesse julgado oriundo aí do STJ. Ainda sobre a discussão quanto aí a quebra da cadeia de custódia, pessoal, um outro julgado, uma outra discussão interessante. A alegação de quebra de cadeia de custódia que exige exame de prova não é cabível em habeas corpus. Aqui, senhores, um julgado que praticamente diz o óbvio, né? Mas em se tratando de tribunais superiores, nem tudo que é óbvio é tão fácil de ser reconhecido, mas um julgado aí do STJ é o RHC, de número 104.176, em que havia uma discussão quanto à quebra da cadeia de custódia em sede de habeas corpus.
o STJ entendeu, através de sua sexta turma, que essa alegação ela não poderia ser discutida em sede de HC diante do seu rito célere, né? Então, na verdade, se você pretende discutir a quebra da cadeia de custódia, que isso seja feito através dos meios ordinários. Então, na verdade, você vai discutir isso em uma eventual apelação, porque não teria como fazer essa discussão no bojo de um habeas corpus diante do seu procedimento mais célere. Ainda quanto à quebra da cadeia de custódia, colegas, uma outra observação interessante. Prova suficiente afasta a discussão sobre quebra da cadeia de custódia. Mais uma vez, qual é a ideia, pessoal? A ideia é que de nada adianta você querer suscitar a quebra da cadeia de custódia se houver prova suficiente quanto à materialidade do delito. Então, aqui mais um julgado da quinta turma do STJ, esse dos idos de 2021, em que o STJ reconheceu que o caso, aqui só para resumir, Marcos, havia uma discussão se eram 1.050 maços de cigarro ou se eram 10.050 maços, porque o auto de infração descrevia 1.050 e no auto de apreensão 10.050. Quer dizer, claramente, pessoal, vamos ser assim, sinceros, um erro material. Ou era 10.000 ou era 1.000. O STJ decidiu o quê? Espera aí, vamos ficar discutindo aqui o sexo dos anjos, porque sejam 10.000, seja 1.000, o resultado vai ser o mesmo. Se você falasse para mim que eram 10 maços de cigarro, aí tudo bem. A gente poderia até admitir que haveria uma discussão quanto à insignificância em se tratando do crime de descaminho. Agora, se são 10.000 maços ou se são 1.000 maços, claramente um erro material que não vai alterar o resultado final do processo. Então, o STJ acertadamente entendeu que não teria havido quebra da cadeia de custódia e, por esse motivo, não declarou a nulidade do processo. Outra discussão, pessoal, extremamente importante para nós, diante do tema da palestra. Irregularidades na guarda de provas deve ser apontada antes da pronúncia. Esse aqui, Marcos, cá para nós, hein? Um julgado que o colega deve guardar aí no material de júri. Esse aqui tem que ficar já imprimido aí, porque impresso, não tem como fugir dele, não. Um julgado aí da sexta turma do STJ. E detalhe, né, pessoal? A sexta turma, para quem está acostumado aí a estudar a jurisprudência do STJ, geralmente ela tem uma visão muito mais pró-réu. E olha o que a sexta turma entendeu. Entendeu que eventual irregularidade na guarda de provas do júri, ela deve ser apontada antes da pronúncia, sob pena de preclusão. Então, o STJ decidiu que haverá preclusão quando a nulidade ocorrida durante a instrução do processo não for apontada até o momento da pronúncia, artigo 571, inciso 1º. De acordo com a denúncia, um homem foi detido, teria roubado um posto, em seguida, por dono do posto, Minas Gerais de novo, pessoal aí, né, com muito processo lá no STJ, 16 tiros. O Tribunal de Contagem condenou o réu a 14 anos, TJMG anulou a decisão. Relator do RESP 1825022, o ministro Sebastião observou que a arma do crime e projéteis desapareceram, além de ter havido mistura de evidências do homicídio cometido em Contagem com vestígios relacionados à investigação da morte de um promotor. Apesar do desaparecimento dos objetos, o magistrado esclareceu que seria inviável declarar a nulidade da perícia como pretendido pela defesa, pois essa não fez tal pedido no momento oportuno. A preclusão apontada pelo órgão ministerial efetivamente obsta a declaração de nulidade efetivada pela corte de origem. Então, aí, um julgado bem interessante, né, Marcos? Evidenciando o trabalho de excelente qualidade aí dos colegas de Minas Gerais que conseguiram reverter uma decisão do TJ Mineiro que havia anulado o processo. É interessante a decisão, né, Marcos? Porque vem ao encontro daquilo que nós falamos logo no começo da exposição, princípio da boa-fé, princípio da lealdade. Quer dizer, o STJ, em vários julgados, pessoal, tem rechaçado a chamada nulidade de algibeira. Né? O que é a nulidade de algibeira? Talvez o colega que foi aprovado aí no último concurso, sei lá, né, Marcos? O colega que foi aprovado aí no último concurso, uns 25, 26 anos, colega mais novo, talvez nem saiba o que é algibeira, né?
Mas aqui no G7 Jurídico, por exemplo, né, eu tenho o prazer de dar aula com o professor Kleber Masson, com o professor Alexandre Jaluca, e esses aí são da antiga, né? E o pessoal da antiga certamente vai se lembrar do primeiro celular que nós tivemos, né? Aquele Motorola, lembra? Grandão, que coisa linda, né? Quando pude usar pela primeira vez na faculdade, você colocava na cintura, né? E alguns, inclusive, usavam a famosa algibeira, quer dizer, você ia de pochete, você colocava uma pochete, né? E de um lado a pochete ficava com o bolso, do outro lado você botava aquele Motorola, espetacular aquilo, né? 10 prestações, né? Era praticamente ali a sua vida depositada naquele aparelho celular. A algibeira é essa pochete. Nulidade algibeira é aquela nulidade que você deixa guardada no bolso para usar à sua conveniência. Hoje, ela vem sendo rechaçada pelos tribunais superiores, como, aliás, bem demonstra esse julgado aí exibido para vocês. Então, se a defesa pretende suscitar a quebra da cadeia de custódia no âmbito do júri, que ela o faça na primeira fase do procedimento bifásico. Não o fazendo, haveria preclusão, e é esse julgado exibido para vocês, que tem que ser guardado com muito carinho. Observação de número 6, pessoal, ainda sobre quebra da cadeia de custódia, e agora um julgado bem recente, aí de um informativo do STJ, falando sobre a apreensão de celulares, apreensão de computadores, Marcos. Veja, a admissibilidade de provas digitais sem registro documental sobre os procedimentos adotados pela polícia para a preservação da integridade, autenticidade e confiabilidade dos elementos informáticos. Colegas, todos nós bem sabemos quantos celulares são apreendidos em procedimentos investigatórios, quantos computadores, notebooks são apreendidos. E é óbvio que eu não domino muito essa tecnologia e até mesmo as expressões, Marcos, mas é óbvio que quando um celular é apreendido, a discussão em torno da cadeia de custódia, ela é igualmente relevante, porque eu preciso ter a certeza de que nada foi inserido no meu aparelho celular. Como é que eu vou ter a certeza? E aqui, pessoal, aquela ideia, não, a gente tem que trabalhar com a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Isso hoje já não existe mais. Quer dizer, não basta ser honesto, você tem que provar que é honesto. Então, na verdade, se o meu celular foi apreendido, eu preciso ter a certeza de que tudo que está aqui foi devidamente documentado e que não existe a possibilidade de que algum elemento tenha sido introduzido. Porque, bem ou mal, vamos aqui só exemplificar, meu celular foi apreendido. Quem é que me garante se fotos de pedofilia não foram introduzidas depois? Que alguém querendo plantar uma evidência não colocou isso no meu celular para me incriminar. Há de se ter toda a documentação comprovando isso. Então, um julgado bem interessante do STJ, recente, falando sobre isso, está aí na tela para vocês. Vejam que interessante aqui, ó. A decisão, Marcos, ela é de agora de fevereiro desse ano, tá? Processo em segredo de justiça. Hoje é impressionante quantos processos vêm tramitando em segredo de justiça no STJ. Mas está aí, para o colega que tiver interesse, está lá no informativo 763 do STJ, em que o STJ decidiu o quê? Vejam, são inadmissíveis as provas digitais sem registro documental sobre os procedimentos adotados pela polícia para a preservação da integridade, autenticidade e confiabilidade dos elementos. Então, aqui bem interessante, Marcos, eu não domino essa técnica, mas aqui falando que a autoridade policial responsável pela apreensão, ela deve copiar integralmente o conteúdo, gerando uma imagem de dados, um arquivo que espelhe e representa o conteúdo original. Depois, aplicando-se uma técnica de algoritmo hash, é possível obter uma assinatura única para cada arquivo, uma espécie de impressão digital ou DNA do arquivo. E esse código hash, na sequência, ele vai permitir que você verifique se houve algum tipo de adulteração. Então, um julgado interessante, falando sobre provas digitais, vale a pena você atentar, principalmente se envolve aí alguma prova digital, a apreensão de um computador, a apreensão de um aparelho celular. Nós finalizamos a discussão em torno da cadeia de custódia, Marcos, com talvez o tema que nos seja mais caro,
que é exatamente qual? Vocês já viram até no slide aí, seria a nossa observação de número 7. Qual é a consequência decorrente da quebra da cadeia de custódia? Para ser muito honesto com o nosso colega promotor, com a nossa colega procuradora de justiça aí, o tema é polêmico. Se você estudar a obra do professor Geraldo Prado, você vai encontrar uma primeira corrente, que claramente vem mais ao encontro da defesa, que sustenta que a quebra da cadeia de custódia acarreta a ilicitude das provas. E, como tal, essas provas deverão, então, ser desentranhadas do processo. O tema, no entanto, não é pacífico, inclusive na própria jurisprudência do STJ, porque você encontra julgados do STJ dizendo que a quebra da cadeia de custódia, como diz respeito à violação de normas de direito processual, como vimos, introduzidas pelo pacote anticrime, ela deve ser tratada com base na teoria das nulidades. E essa segunda corrente, colegas, claramente, ela atende muito mais aos nossos interesses, porque, à luz da teoria das nulidades, você pode discutir se trata de uma nulidade absoluta, se trata de uma nulidade relativa, se houve prejuízo, se houve preclusão. Pela leitura dos próprios julgados que foram exibidos, Marcos, me parece que a segunda corrente tem prevalecido nos tribunais superiores. Porque se fosse ilicitude, como sustenta o professor Geraldo Prado, como é então que se entendeu que teria havido preclusão? Como é que se entendeu, a quinta turma, por exemplo, e já mostrei para vocês, que a matéria só poderia ser discutida quanto a fatos delituosos ocorridos após a vigência do pacote anticrime? Sobre o assunto, eu trago aí, inclusive, à colação, um julgado da sexta turma do STJ, abordando a matéria. Está aí na tela para vocês, ó. É o habeas corpus 653.515, julgado em 2021, em que a sexta turma entendeu que as irregularidades constantes da cadeia de custódia, elas devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos da instrução, a fim de aferir se a prova é ou não confiável. Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, no artigo 158A, 158F, determinações detalhadas de como deve se preservar a cadeia de custódia, também é certo, por outro lado, que quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia e quais as consequências jurídicas para o processo penal dessa quebra. Respeitando a tese daqueles que defendem que a violação implica a inadmissibilidade da prova, eu citei o professor Geraldo Prado, parece ser mais adequada a posição que sustenta que essas irregularidades devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução. Assim, à míngua de outras provas capazes de dar sustentação à acusação, a pretensão deve ser julgada improcedente. Só para o colega entender o que aconteceu no caso concreto, a substância entorpecente apreendida fora entregue à perícia em embalagem inadequada, sem lacre, razão pela qual a ordem foi concedida para que o acusado fosse absolvido quanto à imputação de tráfico de drogas. Então, aí um julgado interessante que traz à tona essa discussão controversa ainda, né, se haveria ilicitude ou se, na verdade, haveria nulidade. Particularmente, eu prefiro tratar da quebra da cadeia de custódia como espécie de nulidade, e os vários julgados que foram exibidos, me parece, acabam corroborando essa orientação. Marcos, você vê que eu tomei praticamente aí uns 30 minutos abordando apenas quebra da cadeia de custódia, mas esse não é o único tema que pode ser suscitado aí com vocês numa discussão no âmbito do júri. Hoje há um outro tema muito caro no âmbito do júri, que é o tema envolvendo o quê? A busca domiciliar. E por quê? Inclusive, eu dei uma palestra para os colegas, foi do Maranhão, Maranhão, Rio Grande do Norte. Uma palestra para os colegas de lá, e o colega de lá me falava isso, Marcos, ele me dizia que há muitos casos de homicídio ligados a tráfico de drogas, ligados à apreensão de armas, feminicídios, violência doméstica e assim por diante. Então, hoje, o colega que atua no júri, ele também precisa ficar muito atento às buscas domiciliares, porque há de se prestar atenção se havia flagrante delito, se havia fundadas razões para justificar o ingresso da polícia,
se havia autorização judicial para o cumprimento de mandado e assim por diante. Então, sobre a busca domiciliar, pessoal, eu separei para vocês algumas discussões interessantes, tá? A primeira observação interessante já está aí na tela e diz respeito a quê? Diz respeito à possibilidade de aproveitamento de mandado de prisão para fins de busca domiciliar. Eu trago aqui à colação um julgado de 2022 do STJ, em que o STJ entendeu o quê? Quando você admite a entrada na residência para efetuar uma prisão, isso não significa dizer que você tenha um salvo-conduto para vasculhar o interior da casa de maneira indistinta, em verdadeira pesca probatória, a chamada fishing expedition. Então, colegas, tomem cuidado com isso, porque para muitos, uma coisa é o mandado de busca, outra coisa é o mandado de prisão. Então, se eu recebi autorização judicial para entrar na casa do Renato e prendê-lo, a partir do momento em que ele foi preso, eu não posso me valer do mandado de prisão para realizar uma busca indiscriminada em sua casa. Foi exatamente o que o STJ decidiu. Outra discussão interessante, e ainda do STJ, diz respeito a quê? Inviolabilidade domiciliar de moradores de rua. Exatamente o que você ouviu. O morador de rua tem direito à inviolabilidade domiciliar? Trago aqui à colação um julgado de 2020 do STJ, em que a sexta turma entendeu que, dependendo do caso concreto, mesmo o morador de rua pode ter direito à proteção de determinado local que ele faz como domicílio. Vamos lembrar aqui que, se você olhar o próprio conceito de domicílio constante do Código Penal, artigo 150, onde ele vai dizer, considera-se domicílio, e aí ele vai dizer no artigo 150, parágrafo 4º, inciso 1º, qualquer compartimento habitado. Então, colegas, ainda que o indivíduo, e a gente sabe disso hoje, quantas pessoas, né? Belo Horizonte, uma pobreza generalizada. São Paulo, a gente está aqui muito próximo, uma pobreza para tudo quanto é lado. Avenida Paulista, né, Marcos? Para quem conhece, eu cheguei aqui em São Paulo no ano de 2005, quando eu fui aprovado, era sinônimo de riqueza, de pujança, de assim, uma cidade rica, né? Hoje em dia você transita na Avenida Paulista, você vê moradores de rua em todos os locais. Aqui em São Paulo não há um viaduto que você passe que não haja pessoas morando embaixo. Então, cuidado com isso, porque mesmo numa situação como essa, é possível, em tese, que se reconheça direito à inviolabilidade domiciliar se se tratar de um compartimento devidamente habitado, ainda que em local público. Outra questão que eu separei aqui para vocês, colegas, busca e apreensão em casa geminada e boa-fé dos policiais. O colega certamente aqui vai lembrar daquelas excludentes da ilicitude da prova importadas do direito norte-americano, teoria da fonte independente, teoria da descoberta inevitável. E aqui, colegas, nós temos, nesse habeas corpus 633.441, um dos primeiros julgados da origem do STJ, em que o STJ aplicou a chamada exceção da boa-fé. E é muito interessante, muito importante para nós esse precedente, Marcos, porque essa é uma limitação que talvez possa ser muito útil para nós. E qual é a ideia da exceção da boa-fé? A exceção da boa-fé trabalha com a lógica de que eu não devo declarar a ilicitude da prova se restar comprovado que os órgãos persecutórios agiam de boa-fé. No caso concreto, resumidamente, só para o colega entender, foi um caso em que os policiais receberam autorização judicial para cumprir uma busca domiciliar numa casa. E quando eles ingressaram, Marcos, eles acabaram entrando numa outra casa, mas porque era uma casa geminada. E essa divisão, ela não ficava evidente do lado de fora. Eu tenho uma tia que mora aí em Joatuba, e ela mora numa casa geminada. Eu estava lembrando isso. A casa geminada dela em Joatuba é exatamente isso. Do lado de fora, não dá para ver que é uma casa geminada. E é o que provavelmente aconteceu com os policiais. O STJ invocou a exceção da boa-fé para dizer que, se o policial não sabia que a casa era geminada, não seria possível declarar a ilicitude da prova e, por isso, manteve a prova tal qual decidida aí.
Colegas, outro tema que eu separei para vocês aqui, ó, possibilidade de expedição de mandados de busca genéricos. Cuidado com isso, tá? Eu sei que talvez em casos de homicídio isso não seja comum, mas isso aqui é muito comum, Marcos, e já aconteceu na própria Justiça Militar. Vocês vão lembrar, talvez, do caso lá do Rio de Janeiro, em que fuzis foram subtraídos de determinado quartel e a Justiça Militar expediu mandado genérico para ser cumprido numa determinada comunidade. Eu não sei se era Rocinha, mas alguma comunidade lá. O que o STJ vem entendendo, e o próprio Supremo Tribunal Federal, e aqui um julgado para vocês, ó, do STJ, não é possível a expedição de mandado genérico. Tá? Então, apesar de alguns doutrinadores serem favoráveis à expedição desse mandado genérico, e eu, inclusive, cito aqui no meu manual a obra do nosso querido professor e ex-membro do Ministério Público de Minas Gerais, o professor Rogério Greco, a tese do Greco não é admitida pelos tribunais superiores. Então, o mandado de busca ele deve ser específico. Você pode até expedir um mandado para 2 casas, 3 casas, 10 casas, mas você não pode se valer de um mandado genérico, porque a gente sabe o quanto que isso é seletivo, né? Você não vai cumprir um mandado genérico lá no Belvedere, você vai cumprir isso onde? Nas comunidades dominadas pelo tráfico, né? Com base naquela falsa premissa de que as pessoas mais humildes não fariam jus à privacidade, à intimidade, à inviolabilidade domiciliar, e certamente não é essa a melhor orientação em relação à matéria. Colegas, eu vou finalizar a busca domiciliar até para poder avançar mais, Marcos, falando de hoje um tema que eu venho estudando muito, que está aí na tela para vocês, ó. É a desnecessidade de causa provável para violação do domicílio nos casos de flagrante delito. Aqui vocês vão lembrar da tese fixada pelo Supremo, tese de repercussão geral, no tema 280, em que o Supremo decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado ela só é lista, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa havia situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Marcos, qual é a ideia? E vamos ser honestos um com o outro, tá, Marcos? Antigamente, a polícia pagava para ver. Então, eu dou um exemplo brincando, e é uma brincadeira, mas a gente sabe que isso acontece. Você está passando aqui numa comunidade dominada pelo tráfico aqui em São Paulo. Você está passando lá no Rio de Janeiro. Então, você está passando lá na Rocinha. E aí você passa numa determinada casa onde tem uma bandeira do Flamengo. E ali você vê escrito assim, Raça Flá. Eu te pergunto, o policial vai entrar na casa sob o argumento de que ali havia um flagrante delito? Antigamente entrava, e entrava falando assim, olha, para mim ali tem flagrante delito. E, de fato, armas eram encontradas, drogas eram encontradas. Cuidado com isso hoje, porque se você pensar num exemplo como esse, certamente os tribunais superiores terão enorme prazer em declarar a ilicitude da prova. Então, hoje, colegas, a gente sabe, obviamente, que a Constituição Federal autoriza o ingresso em domicílio nos casos de flagrante delito, sem autorização judicial prévia. Mas eu preciso comprovar que havia o quê? Fundadas razões em momento anterior. Esse tema, Marcos, só para o colega entender, e a aula de casa é bom por isso, ó. Eu tenho aqui uns 6 livros, do lado de cá eu tenho mais uns 10 livros que eu venho estudando só sobre esse assunto ligado a standard probatório. O STJ, nos últimos anos, e desde que essa tese foi fixada pelo Supremo, ele vem proferindo julgados que vêm nos surpreendendo dia após dia. Eu cito aqui nos slides para vocês, e com alguns eu até concordo, com outros eu acho assim completamente equivocada a leitura feita pelo STJ. Mas só para o colega ter uma noção, dá uma olhada nas decisões da 6ª turma do STJ, que, com base nessa tese de repercussão geral do Supremo, vem declarando a ilicitude de provas em casos envolvendo a violação de domicílio em flagrante delito. Dá uma olhada nisso aqui, Marcos.
E ó, só para o colega ver que eu não estou tirando da minha cabeça, não, porque eu cito até o julgado. Intuição de traficância, declarou ilicitude. Denúncia anônima, declarou ilicitude. Anterior envolvimento com tráfico de drogas, declarou ilicitude. Ô Marcos, nesses aqui, eu concordo com o STJ, porque realmente aqui você tem mera questão subjetiva. Aspectos subjetivos não podem justificar a violação de domicílio. Aqui eu concordo com o STJ. Agora, vamos aumentar um pouco isso aqui. Denúncia anônima somada à fuga do acusado. Aqui eu já discordo frontalmente, porque eu acho que a fuga ela não é um comportamento normal. E se você disser que a fuga, o STJ tem julgados dizendo isso, que a fuga não justifica sequer uma busca pessoal, como é que eu posso pensar no trabalho de policiamento ostensivo? A polícia militar vai fazer o quê? Ela vai ficar olhando? Ela para alguém, o cidadão sai em fuga disparada, eu fico olhando para ele. É mais ou menos o que a sexta turma do STJ vem entendendo. Ó, denúncia anônima de que há drogas sendo comercializadas, clientes ali paravam, drogas sendo entregadas, coletadas em residência. STJ declarou ilicitude. Olha que absurdo isso, Marcos. Perseguição a veículo com invasão de condomínio de apartamentos. STJ declarou ilicitude. Constatação de drogas por cão farejador, que passou em determinado local. STJ declarou ilicitude. Eu cheguei até a estudar o faro do cão para analisar isso aqui, Marcos. E conversando com um grande amigo meu, até de Minas também, já foi policial militar, o Rodrigo Furô, né? O cão, o faro dele é uma coisa assim, absurda. Né? Não por outro motivo, ele é usado em aeroportos no mundo inteiro. Agora, como é que eu não posso admitir isso para ingresso em domicílio? Invasão de imóvel de policiais que do lado de fora visualizaram criminosos manipulando material no interior de casa. Comportamento suspeito que empreendeu fuga, acusado possuidor de antecedentes. Esse aqui eu até concordo. Então, colegas, cuidado com isso, porque, lamentavelmente, a sexta turma, Marcos, ela tem subido, me perdoe pelo linguajar vulgar, mas é para ser bem claro, ela tem subido o sarrafo na hora de exigir um standard probatório. E eu acho que tem exigido um standard probatório que não é aquele que a Constituição exige. Ela tem exagerado. Ela tem praticamente exigido o standard probatório que seria necessário para uma busca domiciliar através de mandado expedido pelo juiz, que aí sim é outra coisa. Então, há de se tomar cuidado com isso, principalmente para que uma ilicitude não seja reconhecida num processo aí de vocês. Só para concluir a busca domiciliar, Marcos, eu trouxe aqui mais um tema que hoje também é muito caro e que merece a atenção de vocês, que é o consentimento do morador para ingresso em domicílio. Pessoal, cuidado com isso. E eu falava com os amigos, colegas do Rio Grande do Norte e também do Maranhão. Aqui, Marcos, eu, sinceramente, eu trabalharia com palestras para a Polícia Militar, uma atuação bem proativa, porque esse trabalho, apesar de ser muito cansativo, eu sei dos afazeres de cada um dos senhores, mas principalmente colega que trabalha aí, sei lá, em Varginha, Três Corações, Boa Esperança. Marcos, uma palestra, eu, por exemplo, faço isso muito aqui em São Paulo, uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, que seja uma vez por ano, pessoal, para vocês trabalharem com a Polícia Militar. Porque um errozinho cometido pela Polícia Militar lá no flagrante delito vai contaminar todo o processo. O consentimento do morador, pessoal, vamos aqui relembrar, antigamente, qual era a ideia? A pessoa, e vamos ser honestos aqui, né, doutor Cláudio, sempre se dizia, em juízo, que a pessoa teria dado consentimento para ingressar na casa dela. Agora, assim, vamos ser honestos. Alguém que está com drogas em casa, alguém que acabou de matar a esposa em casa, sei lá, pense no exemplo que você quiser, ela vai dar autorização para a polícia entrar na casa dela? A gente sabe que não, pessoal. A gente sabe que não. Não é natural que uma pessoa que está em situação de flagrante delito ou não, que ela dê autorização para a polícia entrar na casa dela. Então, tomem cuidado com isso, pessoal, porque antigamente admitia-se aquela presunção de legitimidade, presunção de veracidade da palavra do policial. Isso hoje acabou.
O STJ, Marcos, ele vem trabalhando com o chamado indúbio pro morador, ou seja, na dúvida, prevalece a vontade do morador. Então, qual é a orientação que a gente passa para os colegas da Polícia Militar? Documentem tudo, tá? A gente sabe que houve aquela decisão do STJ estabelecendo a obrigatoriedade de uso de câmeras, que depois acabou sendo cassada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas eu sinceramente acho que se você amanhã for cumprir uma busca domiciliar e você obtém o consentimento do morador, grave isso em vídeo, exatamente para não levantar qualquer dúvida sobre a lisura do seu procedimento. Ah, Renato, eu não tenho celular. Duvido que não tenha. Mas se não tem, coloca no papel, em termo, documentado o consentimento para que não haja qualquer controvérsia quanto a isso. Legal? Ô, Marcos, eu vou finalizar a discussão sobre nulidades na fase investigatória, porque daqui a pouco eu fico só nesse tema, falando sobre o reconhecimento de pessoas e coisas, tá? Eu também não poderia deixar de falar, ainda que rapidamente, mas aqui, pessoal, vamos lembrar que o reconhecimento, ele tem seu procedimento probatório muito bem delimitado lá no artigo 226 do Código de Processo Penal. Qual é o procedimento? Vamos lembrar. Primeiro você descreve a pessoa que vai ser reconhecida, depois ela é colocada ao lado de semelhantes. Se houver razão para que haja influência e intimidação, você vai evitar que ela seja vista e, por último, será lavrado um auto. Parágrafo único prevê que o inciso 3º não será aplicado na fase de instrução. Cuidado com esse parágrafo único, né, Marcos? Há, inclusive, aí uma orientação do CAUCRIM de Minas Gerais, que o Marcos até me encaminhou, a consulta de número 12, de número 2023, um trabalho de excelente qualidade aí, falando exatamente sobre isso. A doutrina, quase que de maneira unânime, Marcos, ela de fato sustenta que o inciso 3º também pode ser aplicado em juízo. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não há nenhum critério razoável para você aplicar o inciso 3º em sede investigatória e não aplicá-lo em sede processual. Se houver receio de intimidação à vítima ou à testemunha durante o ato processual, você deve adotar precauções para que não haja contato visual entre o acusado e a testemunha ou a vítima. É importante se dizer isso, né, Marcos? Esse questionamento ele tem que ser feito pelo oficial de justiça, pelo promotor de justiça, antes que haja o contato visual. Outro dia eu estava participando de uma audiência e a testemunha ela já estava no mesmo recinto, né? E aí o juiz perguntou se haveria uma intimidação. É óbvio que aqui entra aquela sensibilidade do promotor, do próprio juiz, para você, antes do ato processual e antes de haver qualquer contato visual entre eles, que isso seja evitado. Porque se você permitir o contato visual, aí, meu amigo, a intimidação já estará concretizada e provavelmente a eficácia do reconhecimento já será colocada em segundo plano. Tomem cuidado com isso, pessoal, porque o reconhecimento de pessoas e coisas, hoje, há uma enorme preocupação dos tribunais superiores. Eu cito o HC 598-886 e eu chamo a atenção dos colegas também para a resolução de número 484 do CNJ. É uma resolução que praticamente quebrou minhas pernas, porque ela é do final do ano passado, do dia 19 de dezembro. Eu já tinha mandado o livro para a gráfica e o livro teve que voltar, mas a gente conseguiu atualizá-lo. O CNJ, no apagar das luzes do ano passado, ele editou uma resolução visando dar uma maior segurança jurídica ao reconhecimento de pessoas e coisas. E essa resolução merece a atenção de vocês. Dito isso, Marcos, e tentando acelerar ainda mais, a gente parte agora para quê? Para as nulidades na primeira fase do júri, tá? Vamos lá, então, pessoal. Eu vou me permitir aqui bater nos pontos aqui mais relevantes. Ó, primeiro, não apresentação de memoriais ao final da primeira fase. Colegas, doutrina, cito o professor Gustavo Badaró, e jurisprudência sempre entenderam que a não apresentação de memoriais ou a apresentação de maneira sucinta ao final da primeira fase do júri não seria causa de nulidade, com base no chamado princípio da proibição de venire contra facto próprio, ou seja, você não pode
querer arguir se beneficiar da própria torpeza, né? Se você não apresentou memoriais, é porque claramente você o fez numa estratégia defensiva. Então, como é que você agora pretende suscitar a nulidade? Cuidado, a jurisprudência é muito firme nesse sentido. Eu trago, inclusive, aí a colação para vocês, um julgado da 5ª turma do STJ abordando exatamente isso. Está aí na tela, vejam, ó, alegação de nulidade pela não apresentação de alegações, cerceamento de defesa e inocorrência. Aplicação do princípio, já disse, venire contra facto próprio. Tome cuidado, no entanto, Marcos, porque o STJ está sempre nos surpreendendo. Há um julgado aqui da 6ª turma do ano passado, em que a 6ª turma entendeu, e é um precedente isolado, que em processo da competência do júri, o não oferecimento de alegações finais não é o não oferecimento das alegações na fase não é causa de nulidade, não é aplicável na hipótese em que isso não ocorrer por deliberação do acusado. Sinceramente, quando eu li essa decisão, é mais uma daquelas com as quais a gente não concorda. Porque, na verdade, como é que eu vou perguntar para o acusado, que não é profissional da advocacia, se ele tem interesse ou não na apresentação de memoriais? É um negócio surreal, mas o STJ entendeu que eu deveria perguntar. Então, amanhã, Marcos, e aqui eu estou tentando sempre evitar uma nulidade no seu processo, se eu sou você, colega promotor de justiça em Belo Horizonte, e você está numa audiência de instrução primeira fase, e o advogado, Marcos, ele apresenta alegações orais de maneira sucinta, aí você já fala assim, ih, rapaz, esse cara está, me perdoe assim pela forma bem simples, tá, pessoal? Esse cara está de sacanagem comigo, já sei. O que eu faria se fosse você? Juíza, o Ministério Público gostaria que a senhora perguntasse ao acusado se ele concorda com a apresentação dessas alegações orais de maneira sucinta. Quer dizer, você já evita qualquer arguição de nulidade da defesa com base nesse precedente isolado da 6ª turma do STJ. Seria aí a minha dica para vocês para tentar evitar essa nulidade. Outra questão interessante que pode ser colocada aí no dia a dia de vocês, vamos tentar explicar isso aqui. Expedição de carta precatória para a oitiva de testemunhas de acusação e defesa e possibilidade de realização do interrogatório antes da devolução da deprecata. Aqui, na verdade, Marcos, a gente vai lembrar do teor do artigo 400 e do teor do artigo 411, que são bem semelhantes. Para ser bem objetivo, o que vinha acontecendo aí, colegas? O que vinha acontecendo é o seguinte, Marcos. Você está com um processo na primeira fase do júri e você expediu uma precatória para ouvir uma testemunha de acusação. Beleza. Aí o que acontece? A gente sabe que quando uma precatória ela é expedida, é possível que haja a inversão da ordem de oitiva das testemunhas. Então, pelo menos em tese, como eu não tenho como controlar a data da oitiva da testemunha no juízo deprecado, eu poderia ouvir uma testemunha de defesa no juízo deprecante antes da oitiva dessa testemunha de acusação no juízo deprecado. Mas o que vinha acontecendo em alguns processos? Vejam se eu me faço claro. Alguns juízes, Marcos, também vinham antecipando a realização do interrogatório judicial. Quer dizer, o juiz ele aproveitava que já estava ali na audiência, no juízo deprecante, e ele não só antecipava a oitiva das testemunhas de acusação e defesa ali presentes, como também o interrogatório, deixando pendente a oitiva da testemunha da acusação no juízo deprecado. Está errado, pessoal, está errado. Tá? Ou seja, você tem que lembrar que o interrogatório é sempre o último ato da instrução. Então, eu não posso realizar o interrogatório judicial sem que antes tenha sido concluída a oitiva de testemunhas no juízo deprecado. Só para bater na cobra e mostrar o pau, julgado em questão está aí na tela para vocês. Ó. É o habeas corpus RHC de número 115.858, que merece a atenção de vocês. Pronúncia, Marcos. Vamos lá. Eu tenho que chegar, pelo menos, na segunda fase, falar alguma coisa, né, Marcos? Senão me complico aí, né? Vou ter que voltar para outro evento, e aí, coitado do CEAF, aí, coitado do Calcrim.
nunca mais me convidam. Senhores, pronúncia. Em relação à pronúncia, eu não poderia deixar de falar sobre ela, porque há vários tópicos que merecem a atenção de vocês. Sem dúvida alguma, é uma das principais fontes de nulidades quando se fala da primeira fase do júri. Algumas observações importantes. Primeiro, a legalidade da pronúncia com base exclusivamente em elementos informativos. Pode? Não pode. A gente sabe que, à luz do artigo 155 do CPP, elementos informativos isoladamente considerados não podem formar a convicção do juiz. Cuidado, seja para uma sentença, seja para a pronúncia. É óbvio que você pode se valer dos elementos informativos, mas de maneira subsidiária. Julgado em questão, está aí na tela para vocês, vejam, vários julgados de 2020, do Supremo, do STJ, falando sobre isso. Observação de número 2, legalidade da pronúncia fundamentada em depoimentos indiretos, ouvi dizer, é a mesma tese. Os depoimentos indiretos de ouvir dizer, na visão dos tribunais superiores, também não são suficientes para uma pronúncia, dada a sua menor credibilidade. Observação de número 3, fundamentação e eloquência acusatória. Aqui, colegas, vamos lembrar que a pronúncia deve ser fundamentada, mas ela deve ser fundamentada com moderação, né? O juiz deve se valer de termos sóbrios e comedidos para que não haja excesso. Aqui duas questões interessantes para poder discutir com vocês. A primeira delas, Marcos. Renato, mas espera aí. A pronúncia hoje, ela já não pode mais ser lida como argumento de autoridade. Então, se ela não pode ser lida como argumento de autoridade, ainda haveria a possibilidade do reconhecimento de nulidade? A resposta é sim. Cuidado com isso, pessoal. Por mais que a pronúncia ela não possa ser lida como argumento de autoridade, cuidado para não se esquecer que cópia dela é entregue aos jurados. Então, se cópia da pronúncia é entregue aos jurados, isso significa dizer que ela continua podendo influenciar os jurados. Logo, haverá a possibilidade de nulidade. A outra questão interessante, Marcos, ela diz respeito à decretação de nulidade. Perdão, de envelopamento de pronúncia. Pois é o que você escutou mesmo, doutor Cláudio, doutor Pablo, envelopamento de pronúncia. O STJ, pessoal, vinha entendendo o seguinte, se houvesse eloquência acusatória numa pronúncia, você poderia simplesmente o quê? Colocá-la num envelope e colocá-la aqui na contracapa do processo, lacrando isso. Eu te pergunto, eu posso envelopar uma decisão de pronúncia? É óbvio que não. A pronúncia é uma peça essencial do processo. Então, se ela está contaminada por uma nulidade, outra solução não há, senão o reconhecimento dessa nulidade. Eu não posso simplesmente levar um processo a julgamento perante o plenário do júri sem que a pronúncia conste dos autos, até mesmo por uma conclusão muito óbvia, que é aquela segundo a qual a pronúncia é a principal fonte dos quesitos. Como é que eu vou entregar a cópia dela para os jurados? Como é que eu vou elaborar os quesitos se ela está envelopada e ela não consta dos autos? Então, esse aí é o cuidado que nós devemos ter. Para a gente poder finalizar, a gente chega ao último tema que foi pensado aqui para os colegas de Minas Gerais, que é a nulidade na segunda fase do júri. Sobre nulidades na segunda fase do júri, eu selecionei aqui como primeiro tema a plenitude de defesa. Então, aqui existe aquele dever diário de todos nós de fiscalizarmos a atuação da defesa técnica no plenário do júri. Mais uma vez, por quê? Para a gente tentar evitar uma nulidade. Trago à colação um caso concreto em que o defensor teria atuado durante 4 minutos e o STJ concluiu que não teria havido insuficiência de defesa, mas sim verdadeira ausência. Não que tempo, né, pessoal, seja sinônimo de qualidade, né? Às vezes a pessoa pode falar, sei lá, espero que não seja a minha palestra aí, né? Mas às vezes a pessoa pode falar por 1 hora, 1h30, tomando precioso tempo de vocês e daqueles 90 minutos você não extrair absolutamente nada de útil. Mas assim, 4 minutos não dá, né? Então, quer dizer, como é que você, na condição de promotor,
pode assistir a uma sustentação oral de 4 minutos e não fazer absolutamente nada. Então, há de se tomar cuidado, porque, mais uma vez, pode ser uma estratégia defensiva para suscitar uma nulidade do seu processo. Então, mais vale suspender o julgamento naquele momento do que permitir que amanhã essa nulidade seja declarada pela defesa. Uma outra tese que hoje certamente vem sendo muito discutida em processos Brasil afora é a questão da legítima defesa da honra e do julgamento histórico do Supremo na ADPF 779, em que o Supremo Tribunal Federal fixou 3 teses, que a legítima defesa da honra ela é inconstitucional, que isso não pode ser usado à luz do Código Penal e que todos nós somos proibidos de utilizar essa tese sob pena de nulidade do ato processual. Chamo a atenção dos colegas, principalmente quanto a essa terceira conclusão, porque eu não tenho dúvida alguma, Marcos, que Brasil afora, em muitos julgamentos no plenário do júri, alguns advogados deliberadamente devem estar se valendo dessa tese a despeito da decisão do Supremo, exatamente para provocar uma nulidade. Então, há de se tomar cuidado com isso, porque cá para nós, né, aquilo que a gente falou, princípio da boa-fé, princípio da lealdade. Se a defesa suscitou a tese, apesar dos protestos veementes do promotor, e se o acusado foi condenado, ainda não vi nenhum julgado dos tribunais superiores nesse sentido, mas me parece muito óbvio que essa nulidade jamais poderá ser declarada. Caso contrário ocorre, se o indivíduo vier a ser o quê? Absolvido. Porque se ele for absolvido, é óbvio que não saberei dizer se os jurados o absolveram ou não com base na tese da legítima defesa da honra. Essa tese do Supremo, Marcos, Pablo e Cláudio, ela é muito bonita, mas ela precisa ser lembrada. Por que o Supremo formulou essa tese? Eu falo sobre isso toda vez, porque quem lê essa decisão do Supremo bate palma para o Supremo. Fala assim, nossa, que tribunal maravilhoso. Só que se esquecem que o Supremo foi obrigado a julgar isso aí porque há ministros do Supremo que vêm negando a possibilidade do Ministério Público apelar, com base na decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando o acusado for absolvido com base no quesito absolutório genérico. Uma conclusão, assim, me perdoe assim, a veemência, mas, assim, para mim, absurda, mas há ministros do Supremo que vêm trabalhando com base nisso. E aí o que vai acontecer é isso aqui. Dia após dia, o Supremo vai ter que criar alguma tese como essa para que nós, promotores, possamos apelar, não com base na decisão manifestamente contrária à prova dos autos, e sim com base numa possível nulidade. Então, quer dizer, é uma solução que o Supremo foi obrigado a encontrar diante da decisão negando o cabimento de apelação do MP quando a decisão dos jurados for absolutória e se der com base no quesito absolutório genérico. Colegas, para concluir, Marcos, me dê mais 3 minutos, só para finalizar aqui. Pessoal, observa item 4.3, está aí na tela. Testemunha que reside em comarca diversa e exigibilidade de comparecimento à sessão plenária. Está aí uma decisão do STJ. Testemunha que mora em comarca diversa não é obrigada a comparecer à sessão plenária. Você pode até expedir uma precatória para sua oitiva, mas ela não é obrigada a comparecer. Logo, se a testemunha, por exemplo, da defesa, que mora em comarca diversa, não compareceu, o julgamento não precisa ser adiado. Abandono do plenário pelo defensor. Eu lembrei desse tema aqui, Marcos, porque eu sei que é algo que, lamentavelmente, hoje vem acontecendo em todo que é julgamento. Qualquer coisinha, você serviu uma água e a água não está do agrado do advogado, ele abandona o plenário, né? E aí qual é o problema? Aquele ato complexo, moroso, que está agendado há 1 ano, ele vai ser adiado. Aplica-se ou não se aplica a multa do 265? Aqui, pessoal, vamos lembrar a primeira observação importante. Se o advogado resolver abandonar o plenário, você já vai chamar a Defensoria Pública para acompanhar o processo. Então, inicialmente, intima-se o acusado para que ele constitua novo defensor
e, desde já, você deixa a Defensoria Pública preparada, né, para que, num novo julgamento, ela atue. Posso aplicar a multa do artigo 265, lembrando, aliás, né, Marcos, que o Supremo confirmou, no julgamento da ADI 4398, a constitucionalidade dessa multa, tá? Na visão dos tribunais superiores, é perfeitamente possível a aplicação dessa multa ao advogado que abandona o processo. Então, isso aqui, para nós, promotores, é maravilhoso. Não sei se vai dissuadir, mas tem sido aplicada. Então, olha lá, nos termos do artigo 265, aplicam-se aos defensores multa no valor de 50 salários mínimos, que é o parâmetro, o custo necessário para a realização de uma sessão de julgamento pelo plenário do júri. Então, vale a pena tomar cuidado com isso, porque, quem sabe, isso talvez possa dissuadir alguns defensores na hora de abandonar o plenário do júri, essa advertência quanto aí ao abandono. A gente separou mais 2 tópicos, e eu prometo que eu estou finalizando. O primeiro deles, o empréstimo de jurados, algo que talvez possa acontecer em Belo Horizonte, sei lá, Uberlândia, comarcas onde nós temos mais de um plenário do júri funcionando concomitantemente. Apesar de parte da doutrina ser contrária ao empréstimo de jurados, ambas as turmas do STJ têm precedentes entendendo que é possível. Então, certamente, não sei se isso é comum aí em Belo Horizonte, mas algo que pode acontecer. E, para finalizar, Marcos, a questão em torno do uso de algemas. O colega vai lembrar da súmula vinculante de número 11, criada pelo nosso querido Supremo Tribunal Federal, ou talvez não tão querido assim. E por quê? Aliás, hoje você fala isso, meu Deus do céu, o professor Renato vai ser preso, falou que o Supremo não é querido. Pois é, o Supremo Tribunal Federal, Marcos, ele elabora uma súmula vinculante sobre uso de algemas. Quantos ministros você acha que do Supremo já fizeram julgamentos envolvendo acusados do PCC? Quantos ministros do Supremo você acha que já foram alvo de ataque durante uma audiência de instrução? Assim, me perdoe pelo linguajar bem vulgar, mas é aquele negócio, pimenta nos olhos dos outros é colírio, rapaz. Porque você elaborar uma súmula vinculante para o colega promotor que está lá na linha de frente é muito fácil, é muito cômodo. Essa súmula, eu sou crítico veemente dela, porque eu acho que uma coisa é o uso de algemas. Para mim, se uma pessoa está presa, deveria ser algo obrigatório. O que eu não concordo, e que infelizmente foi o que levou o Supremo a elaborar a súmula, é o sensacionalismo na hora do uso de algemas. Quer dizer, uma coisa é a pessoa permanecer algemada, outra coisa é a pessoa ser exibida à imprensa como se fosse um animal que acaba de ser caçado. Colegas, a dica que dou para vocês é a seguinte: vai fazer audiência com um réu preso? Pergunte à escolta. Pergunte à escolta. Eu faço isso direto com a Polícia do Exército. Senhor policial do Exército, o senhor que está acostumado a fazer transporte de presos, o senhor recomenda que o preso permaneça algemado? Sim, eu recomendo que ele permaneça algemado. Excelência, com base na recomendação do policial penal, que é quem está acostumado a trabalhar com presos, o Ministério Público pede que ele permaneça algemado. Então, é a dica que dou para os colegas, porque, infelizmente, eu já fui alvo de ataques durante uma audiência. Houve um caso em que um preso partiu para cima de mim. Pela graça de Deus, nós tínhamos um policial do Exército que era um armário e já deu nele uma gravata, o problema foi resolvido. Mas a gente sabe de casos em que presos fugiram durante audiências, há registro de presos que fugiram, houve troca de tiros e os policiais depois foram acusados de homicídio. Então, quer dizer, é muito cômodo, né, para o Supremo elaborar uma súmula vinculante quando não está na linha de frente em relação a essa matéria. São 11 horas e 59 minutos, só me resta, então, finalizar a minha exposição, Marcos, agradecendo mais uma vez ao convite que me foi formulado pelo Ministério Público de Minas Gerais, na sua pessoa, Marcos, pessoal do CEAF, do CALCRIM, com um singelo agradecimento. Os livros aí da editora Juspódio estão aí na tela para vocês, o Manual de Processo Penal, para quem tiver interesse, né? O nosso Manual de Legislação Criminal, o CPP comentado, o pacote, já não tem mais a edição esgotada, o Manual de Jurisprudência Criminal e o Manual de Execução Penal. Para quem quiser
mandar alguma dúvida, pessoal, depois, o meu canal de comunicação é o Instagram, Prof. Renato Brasileiro. E deixo aí também, curiosamente, hoje temos uma mega promoção da editora Juspod. Peço desculpas aí pela propaganda, tá, Marcos? Mas aí é uma promoção muito legal, porque hoje você tem o Manual de Processo Penal, que, salvo engano, ele gira em torno, aí, acho que de uns 250, acho que quase R$300, e hoje, por conta dessa promoção da Juspod, o livro está custando algo em torno de R$179. Então, peço desculpas aí pela propaganda, mas uma promoção como essa é simplesmente imperdível. Legal? Colegas, eu agradeço ao tempo, à paciência do senhor, da senhora, e mais uma vez eu espero que a gente tenha aí feito valer a pena esses 90 minutos. E como disse no começo da minha exposição, se eu conseguir ter evitado uma única nulidade num processo aí em Minas Gerais, eu terei atingido o meu objetivo. Então, a todos os colegas de Minas Gerais, meu agradecimento, estou à disposição de vocês. E fica uma sugestão deste singelo promotor de justiça, professor Renato Brasileiro, para que, dentre tantas outras obras que o senhor tem, o senhor possa nos brindar também com uma obra sobre o Tribunal do Júri, e, por certo, será mais um sucesso dentre todas essas que o senhor já publicou. É um pedido deste singelo promotor do júri que atua no plenário desde 2008 como titular aqui em Belo Horizonte. Parabéns pela excelente palestra, parabéns ao CEAF pela escolha, ao ilustre colega e amigo Dr. Marcos Paulo, pela escolha desse nome, que, por certo, é corroborado por todos os colegas que, a essa altura, centenas de colegas que nos assistem até agora, já meio-dia desta terça-feira, estão conosco, graças à escolha do Dr. Marcos Paulo, corroborado pelo também amigo e colega do CEAF, nosso coordenador pedagógico, aqui é o cumprimento, Dr. Pablo, um nome que é referência no Brasil afora, em direito penal, processo penal, fica aqui o meu pessoal agradecimento, Dr. Renato, pela brilhante palestra com a qual o senhor nos brindou. São inúmeras perguntas, doutor Renato. Vou encaminhar aqui as principais. Eu também tenho algumas, até porque eu costumo dizer que nós estamos em constante aprendizado, é preciso reconhecer. Mas eu quero acrescentar que esse é o tipo de palestra que, como o nosso coordenador pedagógico também costuma ressaltar, que o Ministério Público precisa. E é por isso que o doutor Pablo está no lugar certo, e também o doutor Marcos Paulo. É a palestra de ordem prática que nós precisamos levar ao conhecimento dos colegas. E as perguntas, dentre outras relevantes, eu quero começar por uma que foi feita aqui desde o início, quando o senhor já começou a exibir tão importantes informações oriundas da jurisprudência recente, se os slides seriam disponibilizados. Né? Essa é uma pergunta que a colega... o colega Luan da Costa Motinho fez. Já na sequência, o colega Fábio Machado fez 3 perguntas, e eu vou encaminhá-las ao senhor, são: se no júri anulado pela superior instância, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, no julgamento subsequente, pode ser utilizado o acórdão fruto dessa deliberação na argumentação feita, seja pelo Ministério Público, seja pela defesa, sem que isso gere nulidade. E aproveitando para se tratar do mesmo colega que encaminha a indagação, professor, tratando-se de princípio do livre convencimento, o senhor até tratou dessa questão, se seria viável, possível, os considerarem apenas e tão somente os elementos oriundos do inquérito policial, desconsiderando, portanto, a regra do artigo 155 para uma decisão condenatória. E é uma ponderação de ordem pessoal, professor. O senhor trouxe aqui uma decisão recente, de fato, no sentido de que decisão de pronúncia não poderia o juiz sumariante se valer dos elementos inquisitoriais exclusivamente para submeter o réu a julgamento perante o tribunal do júri.
A pergunta agora é até minha, acrescentando aquela que o colega Fábio Machado fez. Isso não implicaria, esse julgado do STJ nesse sentido, não implicaria em subtrair do juiz natural da causa a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, na medida em que a eles, juízes do fato, por força constitucional, incumbe a apreciação com exclusividade dessa matéria? Vamos lá, doutor Cláudio, para ver se eu lembro de todas as perguntas aqui. Estão me ouvindo, né? Já abri o áudio aqui. Vamos lá. Cláudio, primeiro, vou mandar para a Eumita aí depois os slides, tá? Pode ficar tranquilo, eu encaminho para ela aí. Em relação à pergunta, há uma discussão, Marcos, sobre a aplicação ou não do artigo 155 do CPP no júri. O primeiro problema é o seguinte, a doutrina sempre sustentou que o artigo 155 do CPP, ele não seria aplicável à decisão dos jurados. Exatamente, e você como promotor atuante aí sabe muito mais que eu, né, Cláudio? Porque eu não tenho como ter a certeza se o jurado se valeu ou não dos elementos informativos constantes do inquérito. Quer dizer, como é que eu vou exercer essa sindicabilidade? Se o jurado se valeu subsidiariamente ou exclusivamente dos elementos informativos. Então, a doutrina sempre trabalhou nesse sentido. O STJ, e aí vem, né, esses julgados aí do STJ recentes, vem entendendo que não, que por mais que não seja possível analisarmos a decisão em si dos jurados, numa eventual apelação, seria possível que o tribunal analisasse o conjunto probatório, para verificar se naqueles autos existe prova judicializada que transcenda o conjunto dos elementos informativos constantes do inquérito. Então, quer dizer, essa, infelizmente, bem ou mal, é a orientação que vem sendo adotada aí pelo STJ. Quanto à outra pergunta do colega, foi sobre a possibilidade ou não de lermos o acórdão que reformou lá. Aqui, na verdade, o colega provavelmente, ele está se referindo, Cláudio, àqueles famosos argumentos de autoridade. A gente sabe que a reforma processual de 2008, ela vedou a utilização de alguns argumentos de autoridade, como o silêncio do acusado, como a pronúncia do acusado, você não pode ler como argumento de autoridade. A discussão quanto a isso, está lá no 478, é se esses argumentos de autoridade eles são taxativos ou se eles são meramente exemplificativos. Há doutrinadores, e eu cito o professor Gustavo Badaró, que entendem que o rol do 478 seria meramente exemplificativo. Então, você tem que se valer disso interpretando de maneira extensiva. Então, você não pode ler a pronúncia como argumento de autoridade, você não pode ler uma decisão de prisão preventiva como argumento de autoridade, você não pode ler uma certidão de antecedentes criminais como argumento de autoridade, você não pode ler um acórdão que deu provimento a uma apelação ministerial como argumento de autoridade. Essa tese, no entanto, Cláudio, ela não vem ganhando acolhida nos tribunais superiores. Ufa, né? Pelo menos isso. Por quê? Porque senão daqui a pouco eu não posso me valer de absolutamente nada, né? Quer dizer, eu estou lá atuando no júri e eu não posso ler um único documento, porque isso seria um argumento de autoridade, tá? Eu até trouxe aqui, mas infelizmente por conta do tempo eu não consegui exibir para vocês, mas até para mostrar aí que a pergunta do colega ela estava respondida. Deixa eu ver se é esse aqui exibido para vocês, ó. A parte da doutrina sustenta, está dando para ver aí, Cláudio? Parte da doutrina sustenta que o rol do 478 é exemplificativo. A jurisprudência, no entanto, caminha em sentido diverso. Em recente julgado, a primeira turma conclui que a leitura pelo MP da sentença condenatória de Corréu não teria o condão de gerar a nulidade da sessão de julgamento. Tá? Então, cito aqui o julgado e outros julgados do STJ caminhando no mesmo sentido. Né? Precedentes de ambas as turmas, dizendo que a leitura em plenário dos antecedentes criminais não viola o 478, então não há nenhuma nulidade na leitura desses antecedentes criminais. Acho que era isso.
Perfeito, professor. Nessa sequência, se o tempo me permitir, aí eu pergunto a presidente da mesa, doutor Marcos Paulo, e também nosso coordenador pedagógico, doutor Pablo, doutor Rodrigo Fabiano Puzzi, ilustre colega também, que atua muito no Tribunal do Júri, pergunta se a sentença que condena o co-réu em feito desmembrado pode ser lida em plenário, né, do coautor que venha a ser posteriormente submetido a júri, inclusive como argumento de autoridade. E só para aproveitar o tempo da pergunta, antes que cortem a minha palavra, no tocante às perguntas, a colega Daniele Mendonça, a propósito da busca domiciliar, professor, porém de uma forma mais específica, ela pergunta se seria entendida o monitoramento da P2, já que não há, na medida em que não há identificação dos policiais da P2, né? Como fundadas razões para a busca domiciliar. Especificamente essa análise, ou essa pré-análise feita por esses agentes. Qual que é a opinião do senhor? Obrigado, professor. Vamos lá. Em relação à primeira pergunta que foi formulada, eu sugiro ao colega, foi até o julgado que eu citei. É exatamente a pergunta dele, é o RHC 118.006, lá da primeira turma do Supremo, que concluiu que a leitura pelo MP da sentença condenatória de co-réu proferida em julgamento anterior não teria o condão de acarretar a nulidade da sessão de julgamento. Então, acho que atende aí aos interesses do colega. Quanto ao questionamento da colega, o monitoramento efetuado aí pela P2, o grande problema disso é que você vai ter que trazer para os autos algum elemento objetivo comprovando a existência dessas fundadas razões. Então, a dificuldade vai ser exatamente essa. Quer dizer, a gente sabe que há aí um sigilo, que não há interesse em informar essa atividade desempenhada aí pelos colegas, mas você vai ter problemas se você não comprovar fundadas razões de maneira objetiva. Então, há um risco de que isso venha a ser declarado ilícito. Eu, sinceramente, não tenho esse conhecimento prático, para estar sendo muito honesto, de como que funciona isso aí no dia a dia, mas talvez trazer o auxílio de algum colega da Polícia Militar, do policiamento ostensivo, tá? Talvez o auxílio da Polícia Civil, não sei se seria o caso, mas sem a comprovação prévia de fundadas razões, e por mais relevante que seja a preservação do sigilo, do monitoramento aí dos colegas da P2, você vai ter problema com a nulidade dessa prova produzida no caso de busca domiciliar. A simples palavra aí, sem comprovação, não vai ser o suficiente, sobretudo à luz aí desses julgados da sexta turma do STJ. Ficaríamos, professor, então, acho que naquela situação que o senhor trouxe do julgado, a questão de elementos concretos e não na mera subjetividade da apreciação, né? Inclusive, independente, melhor dizendo, daqueles que trazem aquela impressão, né? E sim agregado a outros elementos concretos de prova, ainda que seja oriundo, por exemplo, da P2, para responder a colega. Seria basicamente a impressão do senhor, correto? Aí às vezes eu não sei, exatamente, talvez uma documentação visual, alguma gravação audiovisual, né? Talvez pudesse ser feita comprovando isso, mas algo objetivo, concreto, quer dizer, a gente pode discutir qual seria o standard probatório, né? Se haveria, né, gritos, drogas manipuladas, mas algum elemento objetivo concreto precisa ser trazido para os autos, sob pena de ilicitude. Perfeito. Professor, para além de inúmeras outras perguntas que de fato chegaram aqui, e não só isso, como várias observações elogiando a exposição do senhor e congratulando pela forma objetiva, prática da exposição, e, aliás, doutor Pablo, sugerindo que outras dessa natureza, doutor Marcos Paulo, sejam realizadas, porque é isso exatamente que os colegas desejam, aqueles que estão na linha de frente, no front, né, desejam. Tem uma pergunta, essa inclusive minha, que eu acho que reflete também aquilo que é indagação dos colegas, porque é uma que eu tenho recebido muito aqui no âmbito da coordenadoria do júri. E diz respeito a algo que o senhor mencionou
na linha disso que hoje nós vivemos, infelizmente, professor, que diz respeito a esse devido processo que deveria ser leal, mas não é. Considerando a decisão da superior instância, que submete o réu a novo julgamento por força de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, suponhamos, por recurso interposto pelo Ministério Público. Absolvição que não está de acordo com a prova dos autos. E saindo um pouco daquela questão que o senhor trouxe no sentido da nulidade de um ato ocorrido isoladamente durante o julgamento, já na segunda fase do julgamento do Tribunal do Júri. Ou seja, submete-se a novo julgamento em função da decisão de mérito efetivamente apreciada pelo tribunal. Qual a posição do senhor em relação àqueles atos probatórios que foram produzidos? É possível aproveitá-los? Pergunto, o que se anula pelo tribunal em relação à decisão manifestamente contrária é tão somente, nesses casos, a decisão propriamente dita, viabilizando o aproveitamento dos atos probatórios no segundo júri ou não? É possível aproveitar, por exemplo, a prova testemunhal que foi produzido no primeiro julgamento, caso, por exemplo, uma testemunha no segundo júri não possa comparecer? Pergunta muito boa, viu, Cláudio? Muito boa mesmo, porque o STJ tem alguns julgados dizendo que a prova a ser feita no segundo julgamento, ela deve ser a mesma, em tese, do primeiro julgamento. Então, quer dizer, o que o STJ já decidiu, por exemplo, é que você não pode arrolar novas testemunhas, né? Você não pode se aproveitar para substituir a sua prova testemunhal. Agora, na minha opinião, eu acho que você não tem como aproveitar essa prova, não. Infelizmente, e é aquilo que a gente até comentou no início da exposição, trabalha-se com aquela ideia do princípio da conservação, do confinamento das nulidades e do princípio da causalidade. Talvez você pudesse até cogitar, no caso de uma gravação audiovisual, que essa prova fosse transportada para o outro processo. Talvez a discussão quanto a isso seria se foi uma nulidade, se a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, significa dizer que aquele primeiro julgamento foi completamente desconstituído. Então, como é que eu posso me aproveitar de alguma prova que nele foi produzida? Então, infelizmente, e daí a relevância da discussão da teoria das nulidades, é exatamente essa ideia que você vai ter que refazer essa prova colhida, você vai ter que refazê-la no segundo julgamento. Eu, sinceramente, não vejo... Você pode tentar, mas eu não vejo muito êxito, pelo menos à luz dos precedentes aí dos tribunais atualmente. Provavelmente você corre o risco de ter o segundo julgamento anulado, se você quiser aproveitar essa prova aí. Perfeito. Professor, eu vou agradecer mais uma vez, sugerir aos colegas, em razão do tempo, que encaminhem as demais indagações, não só para o CEAF, ao professor Renato, brasileiro também, por intermédio do canal que ele mesmo indicou, ou através do CEAF. Mais uma vez agradeço, professor Renato, pela brilhante exposição, pela disponibilidade e a forma cordial com que o senhor a todos nós se dirigiu. Agradeço ao doutor Marcos Paulo, doutor Pablo, pelas palavras que me foram endereçadas, a todos os colegas, membros, servidores, estagiários, que aqui nos brindaram com a presença remota e que muito engrandeceu o evento. Doutor Pablo, sensacional o evento, fica aqui o pedido para que outros desta natureza e grandeza sejam realizados. Esta é a prova, doutor Pablo, não só, claro, pela grandeza do palestrante, mas também do conteúdo, Tribunal do Júri, de que é preciso realizar outros, doutor Marcos Paulo, envolvendo a temática. Como o senhor mesmo disse, a quantidade de inscritos demonstra que a temática é deveras relevante e deve ser resgatada. Muito obrigado a todos, tenham uma excelente tarde de terça-feira, fiquem com Deus.